A gente começou nas doenças neurodegenerativas, mas eu tenho aqui o TDAH, eu quero ir para essa parte, porque... Não, tranquilo. Primeiro, assim, professor, a neurobiologia do TDAH envolve, né, uma alteração em alguns circuitos dopaminérgicos. No caso do Parkinson, você falou na nigrostriatal, TDAH a gente vai um pouco mais para as vias mesolímbicas, né, e mesocortical. Mas o neurotransmissor afetado também é a dopamina. O que os medicamentos hoje... Primeiro, assim, um pouquinho da neurobiologia do TDAH e qual que é a lógica da intervenção farmacológica hoje dentro do TDAH. Sim. E depois potenciais outros tratamentos não farmacológicos que possam existir. Legal. Bom, primeiro assim, né, falando geral do TDAH, é um tema que eu gosto muito. Durante o doutorado, junto com doenças neurodegenerativas, eu já fazia pesquisas com modelos de TDAH e cafeína, né? Então, o nosso grupo foi um dos pioneiros, né, no mundo, lá em 2005, a publicar os primeiros trabalhos de modelos animais de TDAH, estudar mecanismos de benefício da cafeína. Eu basicamente, assim, abortei, né? Não segui pesquisando essa linha, foquei mais em doenças neurodegenerativas. E por esses contextos, né, que a vida vai nos presenteando, eu tive um filho com um diagnóstico de TDAH. Olha só. E aí veio um grande interesse, né? Assim, veio uma grande motivação. Uma grande motivação. Então eu já tinha, claro, isso em sala de aula, né? Se deparando com isso. Sempre muito interesse, né, em saber sobre isso. Mas claro, quando você tem na sua casa, né, uma criança de 7, 8, 9 anos com diagnóstico de TDAH... Você volta, né, a ser estudante, ler, pesquisar, ir em congressos e voltar a fazer pesquisas, né? Então foi ali que eu realmente resgatei essa linha de pesquisa do TDAH, e inclusive com a própria cafeína e também com exercício físico, né, como eu mencionei aí. Mas então, assim, por mais do que, né, assim, a manifestação comportamental de alguém que tem o TDAH chame muita atenção a questão da hiperatividade, né? Parece que tem algo em excesso, né? Então, as pessoas que são leigas pensam assim, a medicação para alguém que tem o TDAH é usar um calmante, algo que tem que acalmar essa pessoa. Só que aí você vai estudando e entende que, do ponto de vista da neurobiologia, né, essa hiperatividade, a desatenção, ela está associada a um déficit, né? Um déficit de neurotransmissão da dopamina. E aí, então, assim, tem algumas hipóteses para explicar isso, né? Então, assim, a mais pesquisada é que as pessoas que têm né, o TDAH, eles teriam um grande aumento no número de transportadores de dopamina, né? Então, para quem não entende bem o que é isso, bom, seu neurônio produz dopamina, libera essa dopamina para atuar em outros neurônios. E como é que essa neurotransmissão acaba? Muito através do mecanismo de recaptação, né? Então, o próprio neurônio que produz a dopamina e libera, ele consegue captar de volta, através desse transportador. E no TDAH você tem um excesso desses transportadores. Então, a lógica é, o neurônio libera a dopamina, mas rapidamente já recapta. Não dá tempo dela fazer as funções. Né? Ela fica em pouco tempo, em baixas concentrações, em algumas áreas do sistema nervoso central. A mais estudada é a nível do córtex pré-frontal, né? Então, essa área associativa de planejamento, né? De tomada de decisão. Então, esse déficit de dopamina, né? Compromete, então, essa tomada de decisão, né? no indivíduo com TDAH. E aí é justamente esse o alvo né? E a lógica do tratamento farmacológico. Então, o que você usa... né, assim, a medicação mais utilizada, o metilfenidato, né, o pessoal conhece muito pela Ritalina, né, mas existem diferentes apresentações comerciais do metilfenidato. Qual que é o alvo do metilfenidato? Ele justamente bloqueia esse transportador de dopamina, né? Então a lógica é, eu tenho um neurônio que está com um excesso de transportador, captando muito essa dopamina, e aí eu vou, com a medicação, bloquear esses transportadores. Então, o neurônio, quando liberar a dopamina, não vai conseguir recaptar tão rapidamente, né? Ela vai ficar mais tempo ali fazendo seu efeito. Então, essa é a lógica do tratamento farmacológico.
E é interessante que a gente consegue isso também com o exercício físico, né? Eu não estou querendo assim, fazer uma avaliação clínica. Então o exercício ele pode substituir a medicação? Depende, né? A gente sabe que nem todos os pacientes com o TDAH também vão utilizar a medicação, né? Tem critérios, tem escolhas, mas a gente tem trabalhos então mostrando que o exercício, primeiro, potencializa o efeito da medicação. Isso já é muito interessante, né? Você pode usar doses menores da medicação, menos efeitos adversos, se associa com o exercício. E a gente tem evidências, né, de que, em modelos animais, né, que se você introduzir esse exercício muito cedo, animais jovens, né, porque essas alterações dopaminérgicas, elas vêm desde o desenvolvimento. É uma doença do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento, né? Então são alterações que estão ocorrendo lá durante a gestação, né? Seja um estresse, contato com alguma substância psicotrópica, né? Um fator genético que afeta o desenvolvimento cerebral. E se você pegar animais na adolescência e colocar para fazer exercício físico, né, ele mexe com esse desenvolvimento, né? Você consegue, por exemplo, alterar essa questão dos níveis de transportadores. Isso a gente já mostrou, né? Que o exercício físico ele normaliza os níveis dos transportadores de dopamina.